tá na live aí, né? Seja bem-vinda. Enquanto isso, você vai ouvindo aí Marcos Almeida, né? Para quem quer alguma dica musical aí, cristã, música boa, né? Marcos Almeida, ouça aí depois no seu YouTube, baixa algumas músicas dele, né? Bacana. Quando tua voz estronda, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero, o mar se abre. 19 horas, 41 minutos aqui pelo meu relógio, né? Bem-vindos ao pessoal aí do Instagram, também da igreja. Sejam Né? bem-vindos. Bem-vindos. Pessoal do Facebook da igreja também, bem-vindos. A paz do Senhor para todo mundo, uma boa noite. Hoje, dia 21 de junho, né? Já estamos acabando o mês de junho. Domingo que vem vai ser o último domingo do mês, né? E aí podemos dizer que já encerrou, né, o mês. Bem-vindos. Hoje nós mudamos um pouquinho o cenário, né? Nós estamos aqui em outro lugar da nossa casa. Convidamos você a estar conosco até as 9 horas, 9h10. Que você fique aí presente na live. Hoje vamos falar sobre a importância da igreja em meio ao caos. A importância da igreja do Senhor nessa pandemia toda que o mundo está vivendo, tá bom? O que a Bíblia fala sobre isso? Quais os conselhos? Como nós devemos nos portar como cristãos? Você talvez como um novo convertido, você talvez como já muito tempo na caminhada espiritual, tá bom? Já já a gente começa, sai daí não, fica aí, permaneça aí até o final, tá? Quem tem televisão smart, compartilha aí para a TV, para você estar participando com a gente. A paz do Senhor. Marcela, boa noite. Um abraço aí para sua casa, um abraço para o Lorenzo, um abraço para Isabel, Iane, Dona Sirlene, todo mundo aí. Que Deus abençoe vocês. Esperar em ti é sempre caminhar. Contigo
Você está ouvindo Marcos Almeida, né? Pedi a Palma para fechar a porta ali, né? O Joaquim tá acordado, né? E ele com certeza daqui a pouco vai vir. Vem cá, meu filho, dá uma boa noite pro pessoal. Vem cá falar oi. Aproveitar esse momento, né? Fala oi para todo mundo. Oi. Fala assim, assistam o culto. Só o culto. O que tem na sua boca? Balinha. Vai lá então, Deus abençoe, tá? Para quem quer dicas musicais aí, né, cristãs, lógico, né? Marcos Almeida, cara fantástico, compositor fantástico, né? Enquanto isso aí o pessoal tá chegando, né? Mas ouça, coloque aí na sua playlist ou vai no YouTube aí, Marcos Almeida. O cara compõe demais, as letras dele são sensacionais, tá? Já já a gente começa, vamos esperar só mais um pouquinho, né? Tem algumas pessoas ainda que não chegaram, né? Que possam estar chegando aí pra gente compartilhar junto dos louvores e trazer essa temática interessante, né? A importância da igreja em meio ao caos. Espera em ti. Aleluia. Espera em ti. Aleluia. Espera em ti. Espera em ti. Pastora Pamela está com a palavra e eu já dirijo a ela também um momento para ela poder orar, né, e que ela possa dar uma saudação para os irmãos. E a gente vai começar o culto 19 horas e 45 minutos, tá bom? Paz do Senhor a todos, pessoal do Instagram e também aqui do Facebook da igreja. Vamos orar? Paizinho querido, neste momento, Senhor, nós estamos diante de Ti, Tu que é um Pai, um bom Pai, um Pai celestial, que sabe de todas as nossas necessidades da Sua igreja. O Senhor é o nosso chefe, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que cuida de nós. Nessa noite, Pai, eu clamo a Ti pelos corações que estão neste momento angustiados, preocupados. Quantas pessoas, Pai, não estão morrendo? Quantas pessoas não estão desempregadas? Estão, Pai, desesperados. Quantos irmãos, Pai, afastados nós estamos da comunhão de estar juntos, e quanto isso traz tristeza para o nosso coração. Mas que o Senhor agora, Pai, venha intervir. Amém. Venha trazer alegria para o nosso coração. E que esse momento desse culto online, Pai, seja um bálsamo nas nossas almas. Seja, Pai, que suba até o Senhor com adoração, Pai, como um cheiro suave diante de Ti. Porque nós acreditamos, Senhor, nós cremos que jamais o Senhor nos deixaria. E Ele sabe, Pai, tudo que nós estamos passando aqui. Então eu clamo, Pai, por essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pela igreja de Canápolis aqui, todas as igrejas, Pai, que estão proibidas. Nós não podemos, Senhor, infelizmente estar juntos, mas nós podemos cultuar. Nós, Pai, estamos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome, anunciando, Pai, a Tua palavra, o Evangelho, Pai, as boas novas. Usa-nos, Senhor, nos dá autoridade que é dada por Deus, não pelos homens, não segundo, Pai, o que os homens querem, até porque nós não buscamos, Senhor, a aprovação dos homens, mas nós buscamos ser aprovados por Deus, assim como disse. Amém, Jesus. Não agradar homens, mas sim a Deus. Obrigado, Pai, pela vida de todos que estão aqui. Obrigado pela vida dos irmãos que estão ouvindo de longe, uns daqui, outros de longe. Que seja, Pai, uma bênção na vida deles. Que nesse momento, Senhor, o Senhor console o nosso coração. Que o Senhor, Pai, nos ajude. Se for momento, Pai, de abrir as portas, que o Senhor abençoe. Mas se não for também, Pai,
que assim não seja, mas que o Senhor, Pai, esteja no comando de tudo, esteja lutando a favor da sua igreja, esteja, Pai, fazendo algo em meio a tudo isso. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amparo, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pelas vestes, porque o Senhor não tem deixado faltar. Nós oramos, Pai, com gratidão, que esse culto seja bálsamo para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bem-vindos, né? Já estamos com 10 pessoas aí na nossa transmissão. A paz do Senhor aos irmãos da Paraíba, irmã Sandra, Antônio, Samila, Lucas, o Luiz, né? Que Deus possa abençoar essa família linda, essa família maravilhosa. O Nelson também já está na escuta do nosso programa, participando, a irmã Lorena também, que Deus possa estar abençoando. Eu quero falar aqui, né, mandar um abraço ali para a casa do João, da moça, a irmã Iris que está enlutada, né, pelo falecimento do seu pai recente agora. Dizer que nós estamos orando pela família, orando pela vida dela também, né? E um abraço para o Elsomar, e dizer para o Elsomar que ele está comentando num outro vídeo, né, da Pamela, né? Não, aí não adianta. Você tem que comentar nesse vídeo aqui que a gente está falando, né? Ele comentou num vídeo do Joaquim de ontem, né? Aí às vezes a gente não consegue acessar e ver, tá bom? Moça, ajuda ele aí. Ajuda aí, moça, João, né? Esteja ajudando aí o Alsomar. E mandando parabéns hoje. Nós temos 2 crianças, né, que participam conosco, que estão fazendo aniversário hoje, né? Que é a Yasmin e a Isabela. Depois, é o meu aniversário. É isso aí, né, Joaquim? Mas hoje os parabéns vai para Isabela, hoje os parabéns vai para Yasmin, e que Deus possa abençoar grandemente a vida delas, né? Que o Senhor possa estar abençoando. Eu falei, né? O Joaquim hoje está acordado, né? Então ele está aqui conosco, participando, feliz. Oramos para que ele possa crescer nos caminhos do Senhor, que logo possa estar ajudando na igreja também, né? Ajudando a mim, ajudando a Pamela, e que possa gerar bons frutos, tá bom? Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar? Nós vamos cantar um louvor bem bacana, bem animado. Vem, esta é a hora da adoração, né? E esse louvor diz que toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, né? Então, se você não é um cristão, se você ainda não conhece Jesus de verdade, do fundo do seu coração, alma, que você possa estar fazendo essa escolha, que você possa estar decidindo servir o Senhor Jesus, tá bom? Pode deixar o Joaquim, né? Se ele começar a dar muito trabalho, aí vocês vão ver um pai corrigindo um filho ao vivo, né? E tomar cuidado, meu filho, para não derrubar o nosso pedestal, tá bom? Vamos louvar, vamos cantar. Vem, esta é a hora. Vai participando, peça o seu louvor aí, tá? Escreva aí nos comentários e eu quero a sua participação, tá bom? Louve ao Senhor. Esse louvor a gente canta bastante na igreja. Que você possa estar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto. Seja bem-vindo a esta noite de celebração, essa noite de adoração ao Senhor Jesus Cristo. A gente está cantando com playback mais uma vez, então desculpe os nossos erros, se o tom for muito alto, muito baixo. Adore ao Senhor, bata a palma na sua casa, louve ao Senhor Jesus Cristo. Começou e a gente não soube, né? Eu fiquei conversando demais, né? Meu teclado não tá podendo tocar, né? Eu vou arrumar ele logo. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração.
assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Adora o Senhor. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua, rei, amém. Joaquim está pedindo para dar coração, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu culto em família. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pela vida. Aleluia. Vamos louvar. Que o Senhor possa reinar em nós. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Aleluia, né? Tá animado, meu filho? Dá like, as pessoas vão dar like, né? Então hoje nós temos aí a participação do Joaquim, pelo menos nesse momento do louvor, onde eu preciso muito da Pâmela para estar cantando comigo. Mas depois, na hora da palavra, né, eu vou estar aí sozinho. E hoje nós estamos trazendo a temática, a importância da igreja, fica quietinho, filho, no meio do caos que nós estamos vivendo, no meio da pandemia que nós estamos, tá bom? E aí eu já faço uma pergunta para você. Qual a importância da igreja? Qual é o papel da igreja? E quando eu falar de igreja, irmãos e amigos, eu quero que vocês entendam o templo, as pessoas também, tá? Então na hora que eu falar igreja, é templo e pessoas, porque nós somos a igreja do Senhor, tá bom? Maravilha, nós estamos aí com muitas pessoas assistindo a nossa live. Um abraço para todo mundo aqui, Instagram da igreja, Facebook da igreja. E falando para vocês que os nossos cultos são sempre assim, né, dinâmicos. A gente sempre gosta da participação de vocês, a opinião, para a gente estar falando, tá bom? Então, primeira pergunta, qual a importância da igreja nesse meio da pandemia? E aí a sua resposta aqui, né, dependendo dela, né, eu vou estar lendo, porque depois, no final de cada culto que a gente tem, esse vídeo é gravado para o YouTube, para a gente compartilhar com aquelas pessoas que não têm o Facebook e não podem acompanhar aí instantaneamente a nossa live, tá bom?
Então, bem-vindos todos que estão entrando, Ana Lúcia, Raquel, a Janaína, muitas pessoas ali de Tumbiara estão nos ouvindo, que Deus possa abençoar. Vamos cantar mais um louvor, Todavia Me Alegrarei. Eu quero oferecer essa canção para Rafaela, para a irmã Vanilza, para o pastor Geraldo, para todos os irmãos que estão na sintonia desta programação e participando com a gente. Vamos adorar o Senhor, esse lindo louvor, Eu Tenho um Deus, Todavia Me Alegrarei. Como eu disse, é playback. Se ficar um pouco alto para nossa voz, vamos nos perdoando, vamos participando, vamos compartilhando, tá bom? Abrindo sala de vídeo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Quero falar para você, nós cantamos, está em Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Pode ser que na sua vida não está nada em ordem, pode ser que na sua vida está um caos, pode ser que o mundo que nós estamos vivendo esteja um caos, pode ser que você esteja chorando, mas a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, amém. Às vezes nós cantamos certos louvores, que é difícil, né? É difícil nós cantarmos, porque a gente se alegra tão fácil quando tudo tá bem, né?
A gente se alegra tão fácil quando estamos com as contas em dia, quando não falta dinheiro na conta, né? Mas o que a palavra do Senhor fala é que ainda que não tenha fruto na oliveira, ainda que a gente passa por dificuldade, todavia quer dizer, no entanto, precisamos alegrar, precisamos adorar o Senhor e confiar que Deus está no controle. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Vai chegando, agora são 8 horas e 5 minutinhos, nós ainda vamos cantar mais alguns louvores, ainda vamos adorar o nome do Senhor Jesus, né? Eu já, não no sentido de pedir desculpa, né? Mas o Joaquim, né? A impaciência dele, né? Nesses momentos, lembrando que as crianças são as que mais sofrem nessa quarentena, nesse isolamento, né? Estão sem a rotina das aulas, ficam muito dentro de casa, às vezes não pode sair. E nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que orar pelas nossas crianças, temos que orar pelos jovens, adolescentes. Semana passada, na quinta-feira, a gente falou sobre depressão. Começamos a falar sobre isso, né? Conflitos. E eu vejo no meu Facebook quantos adolescentes e jovens, por não ter nada o que fazer, ficar em casa o dia inteiro, talvez não trabalha, não tem uma família estruturada, e aí ficam postando, né, coisas sobre depressão, postando e falando que vão tirar suas vidas, falando de suicídio. E aí vem o papel, a importância da igreja no meio disso tudo, né? Canápolis, nós estamos sim com os templos fechados, mas como a minha esposa sempre fala, nós não deixamos de ser a igreja do Senhor. Nós não deixamos de cultuar a Deus. Nós deixamos sim da comunhão com os irmãos. Mas isso faz falta, né? A importância que a igreja tem na formação de opinião, na formação espiritual, na educação cristã de cada um, e talvez isso está sendo deixado de lado. Eu falo, né, nossa cidade, eu acabei de ver o boletim aqui, está com 9 pessoas confirmados, né, do teste positivo ao Covid-19, né, sendo que depois fazem alguns exames fora e esse número pode cair também, pode ser um falso positivo. Mas não tem como a gente fugir dessa contaminação, tem como nós tomarmos precaução, algumas medidas, né? E às vezes, né, eu sou a favor de voltar aos cultos, mas nós temos que obedecer ao decreto municipal, nós temos que obedecer ao comitê do Covid aqui da nossa cidade, né? Mas quantas pessoas estão sofrendo por causa disso, né? Porque aí não podem ir para lugar nenhum, já tirou tudo, não pode sair para canto nenhum e não pode ir para a igreja, que é onde a pessoa encontra um refúgio, que é onde a pessoa encontra Deus, encontra um momento com os irmãos. Lógico, não pode abraçar, lógico, não pode tocar no irmão, as cadeiras ficariam mais separadas, né? Mas as pessoas sentem falta, e nem todas as pessoas têm essa facilidade de estar aí no outro lado da tela do celular, ouvindo o culto, participando, digitando, né? Participando aqui com a gente. Então eu quero perguntar para você, né, você que está aí participando com a gente, qual é a importância da igreja no meio dessa pandemia? Eu quero saber a sua opinião, tá? É um culto bate e volta, né? Eu faço a pergunta, você responde para a gente interagir, para a gente participar junto, tá bom? Qual a importância? Qual a importância da igreja? Qual a importância do culto nesse momento, né? A Pâmela chegou aqui, se ela quiser participar, quiser falar, não é porque somos casados que temos a mesma opinião também, né? E isso é a igreja. A igreja é uma unidade em meio à diversidade, né? Nós temos aqui a opinião do Ronaldo, né? Ronaldo, esposo da Roberta, aqui da nossa cidade, uma das pessoas também muito conhecidas aqui. Ele fala que só venceremos esse momento com muita fé, né? Mas a palavra de Deus fala também que a fé sem obras ela é morta, né? Então precisamos estar fazendo algo. Então, se nós não estamos podendo cultuar juntos,
algo tem que ser feito. E a minha preocupação como pastor é essa fé nas pessoas morrerem, esta fé nas pessoas se extinguirem, né? Já pensou 100 dias sem poder cultuar presencialmente? 100 dias não são 10, não, são 100 dias, né? Então eu quero a opinião da Pamela, a gente depois talvez louva um pouquinho mais, ou já entra com a palavra do Senhor, tá bom? E vai chegando aí, nós estamos com muitas pessoas participando. E lembrando, quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, todos os cultos estão lá gravados. Jonatas Freitas, tá? Jonatas com TH, tá bom? Agora a palavra está com a nossa linda aí, pastora, né? A minha esposa, que segunda-feira que vem, de amanhã a 8, a gente vai fazer 7 anos de casado, né? 7 anos. A Bíblia fala de um sonho de José de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Passamos as magras, eu espero que venham as vacas gordas agora, mas não gordo no físico, porque isso aqui já estamos. A pandemia nos trouxe, tô falando de mim, não sei da Pâmela, mas a pandemia nos trouxe alguns quilinhos a mais. Minha sogra viu o culto quinta-feira, ela falou: Jonatas do céu, tamanho da sua bochecha, né? Faz parte. Eu ainda baixei um pouco a barba, né? Mas faz parte. Bem-vinda aí ao nosso culto, bem-vindo, que Deus possa nos abençoar, né? Temos pessoas do exterior também, da Índia, nos assistindo. Thomas Kalel, welcome, ok? God bless you. Poliglota. Não, só bilíngue. É bilíngue, é verdade, poliglota é mais. Sobre esse assunto, a importância da igreja, é até redundante a gente falar, porque a nossa importância, ela continua de portas fechadas. Por mais que não é a mesma coisa, por mais que realmente é ruim estar isolados, igual nós fomos em alguns cultos, porque em Tubiara estava liberado, né? E também, qual foi outro lugar que a gente foi? Córrego do Ouro, que nós estivemos lá, né? Com meu pai, e lá estava podendo, com as ressalvas e tal, os irmãos de risco não vão para os cultos. Mas é diferente? É diferente. A gente quer estar junto, o ser humano não foi feito para ficar só, isolado. Mas também, isso tudo vem trazendo ensinamentos para nós. Vem trazendo um ensinamento. Eu acho que até essa falta de estar no presencial traz um ensinamento para mim, porque eu tenho que ser igreja. Às vezes nós quando estávamos com os nossos cultos normais, nós estávamos com uma mentalidade muito só lá que era igreja, lá que eu tinha que ser igreja, lá que eu tinha que me preocupar. E isso é uma mentalidade tola, né? Porque o culto, eu não sei pra você, mas pra mim tem sido dias intensos com o Senhor e tem sido um tempo precioso. Eu não estou aqui desprezando o sofrimento, nem estou dizendo que está alheio, ou que isso tudo não tem afetado. Claro que me afetou, né? Porque nós somos pastores e as portas estão fechadas 90 dias, 100 dias, né? Mas nós não deixamos de pastorear, não deixamos de ajudar, não deixamos de orar. O nosso trabalho, ele continua. E o trabalho da igreja, ele não para, ele vai avante. Então chega nesse momento para você que diz que é cristão, para você que diz que acredita em Deus, para você que diz que tem Jesus Cristo como Salvador da sua vida, de realmente ser igreja. Porque se tem uma resposta para tudo isso, tá na boca de quem? Tá na boca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Independente de onde você seja, se você é filho de Deus, se você ama os mandamentos e segue os mandamentos do Senhor, isso é que eu quero dizer, é o mais importante. Porque Paulo foi preso, não podia ver os irmãos, queria ter visto, ele talvez, mas ele ficou lá preso e deixou de influenciar. É isso que eu quero te perguntar. Deixou de ser quem ele era, isso impediu que a luz do Senhor brilhasse na vida de Paulo? Não. Então,
Eu não estou dizendo que essa é uma situação confortável, assim como também não era para Paulo estar. Nem é que a gente deseja, mas é bom que a gente se prepare, porque as coisas para a igreja não vão ficar melhores, meus queridos. Nós vamos ser perseguidos. Isso vai acontecer, está lá no livro do Senhor. A Bíblia vem dizendo, olha, os fins dos dias serão assim, os homens serão assim. Então, o que eu quero dizer? A importância é a máxima. Se tem um órgão, eu gosto de dizer assim, né? Que parece coisa de Estado, que eu acho que igreja e Estado são duas coisas que não se misturam, porque quem dirige o Estado é o homem, e quem dirige a igreja é o Senhor Jesus Amém. Cristo. Ele é quem rege a sua igreja, né? E graças a Deus por isso que não é o homem, porque o homem faz promessas que não cumpre, né? O homem é falho, mas Deus não. Deus, quando ele fala uma palavra, ela é certeira. Você pode ficar tranquilo, porque vai acontecer. Pode o mundo cair, que vai acontecer o que Deus falou. Então, a importância da igreja é toda. Nós, a igreja, somos a resposta que a nossa nação está querendo. E eu estou falando da igreja verdadeira, não é dos crentes fake, não. Não é dos filhos, dizem que são filhos, mas são filhos de Satanás. Eu estou falando de quem realmente serve ao Senhor, de quem realmente decidiu ter uma vida imitando Jesus Cristo. Né? Então, é isso que importa. Estamos impedidos? Por enquanto. Mas logo, eu espero em breve, estar abraçando vocês todos. Estamos todos unidos, né? Para que o Senhor se alegre também com isso. Né? Porque Deus também não tem alegria em todo sofrimento. Mas o salário do pecado é a morte. E às vezes eu vejo essa nação, as pessoas debochando do Senhor, fazendo pouco caso, e a Bíblia fala de que Deus não se zomba. Certamente você, o que você plantar, você vai ceifar. E é isso. Assim, né? Nós estamos fazendo um culto, um bate-papo, né? E nós temos aqui a opinião do Ronaldo, e realmente opiniões, né? Do mesmo jeito que a gente ouve opiniões do conselho, né, do comitê, de tudo, da cidade, dos órgãos reguladores da cidade, né? Nós temos aqui a opinião do Ronaldo, que ele diz que, na opinião dele, as igrejas poderiam ter voltado às atividades com os devidos cuidados. Eu concordo também, né? Não estamos aqui para fazer nada de uma conversa política, mas é dentro aqui da palavra do Senhor nosso Deus, que está aqui, nós vamos ler, e nós estamos falando sobre a importância da igreja. E quando eu falar igreja, entenda mais uma vez, templo e igreja, pessoas, porque a igreja vem do grego eclésia, que significa ajuntamento. Então a importância da igreja em meio ao caos, que a Pâmela falou, nós concordamos, eu concordo também, né? Mas a nossa preocupação pastoral, e muitos entendem isso errado, os pastores querem que voltem os cultos por causa da arrecadação da igreja, a devolução das ofertas, a arrecadação de dízimos. Isso é uma mentira, né? Pode ser que quando nós olhamos alguns exemplos, a gente queira, exemplos ruins, a gente queira generalizar. Mas Canápolis, nós temos um conselho formado aí, e a maioria das igrejas em Canápolis são igrejas pequenas. São igrejas onde, se caso viesse a liberar o culto, a aglomeração ali seria muito menos do que dentro de um supermercado, né? Então eu concordo sim, porque a minha preocupação pastoral, assim como a Pâmela e a maioria dos pastores, é o cuidado com as pessoas que já estão há 100 dias sem estar em comunhão. Não é uma comunhão com Deus, existem dois tipos de comunhão: a comunhão com o Senhor, que é uma comunhão vertical, e a comunhão com os irmãos, que é a comunhão horizontal, né? Então a nossa preocupação e é verdade, muitos estão ficando pelo caminho, muitos estão se desviando,
Muitos onde você via 100 dias atrás engatinhando, querendo servir o Senhor, voltando para a igreja, né? Em março, quantos estavam voltando aqui para a nossa igreja? Agora, depois de 100 dias, é lógico, se essa pessoa não tiver um propósito dentro da casa dela, firme, de todo dia ler a Bíblia, todo dia ter um momento de oração com o Senhor, ouvir louvores, essa pessoa ela vai desviar. Se ela não tiver esse compromisso com o Senhor, ela vai ficar pelo caminho, e muitos estão ficando. Eu falo pela igreja que eu pastoreio. Muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão depressivas. E aí vem o papel da igreja, a importância da igreja dentro desse cenário, caótico que nós estamos vivendo. E aí eu gostaria que você participasse. Aí é a segunda pergunta dessa noite. Você é a favor que os cultos voltassem? Qual a sua opinião? Lembrando que é opinião, né? A sua opinião, ela não necessariamente é regra, assim como a minha opinião não é regra. Mas é a opinião que nós temos, que cada um tem, né? E eu quero ler com você, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo 11. E para quem chegou, né, já tinha começado o culto, uma boa noite, né, o pessoal do Instagram da igreja, a paz do Senhor para todo mundo, Facebook da igreja. Quem não me conhece, eu sou o pastor Jonatas. Nós estamos aqui em Canápolis já há quase 6 anos, né, e há quase 4 anos pastoreando a igreja de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. E eu gostaria que, enquanto você escuta o sermão dessa noite, que você possa também participar. Qual a sua opinião? Deve-se liberar os cultos ou não liberar os cultos? E lembrando que, se liberar os cultos, existe aí um requerimento, existe normas a seguir. Distanciamento de cadeiras, todo mundo de máscara, álcool em gel, pé dilúvio com água sanitizante na entrada do templo. Tudo isso para evitar contágio, né? Mas hoje vamos falar sobre a importância da igreja do Senhor. Por que a igreja ela é importante, né? Aonde que ela entra? Onde que entram os fiéis, os crentes? Nós temos pessoas de várias denominações, talvez assistir essa live, né? Espíritas, católicos, cristãos, evangélicos, né? Mas a igreja do Senhor, ela tem um papel. E Atos capítulo 11, versículo 19 diz que então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembrando o que aconteceu com Estevão? Estevão tinha sido morto, apedrejado. Por quê? Por causa da perseguição. Queriam que Estevão negasse o nome do Senhor e ele não negou. Estevão não negou o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então Estevão é colocado em praça pública, ele tem uma visão do céu se abrindo de Cristo Jesus e ele glorifica o nome do Senhor e ali ele é apedrejado. Então as pessoas foram dispersas, elas foram espalhadas por causa dessa perseguição, dessa tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também para os gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A fala nossa durante esses 100 dias tem sido: a igreja não fechou. A igreja do Senhor, que somos nós, pessoas, ela não fechou. Nada pode calar um adorador do Senhor. Amém? Nada pode impedir com que a gente proclame a palavra. Por quê? Por que nós fomos chamados para ser cristãos? É para falar de Cristo. É para falar do Evangelho. O principal papel da igreja é levar Cristo às pessoas. Levar o conhecimento do Evangelho, que é boas novas, que é Jesus,
para as pessoas, para a sociedade. Aí sim, formando o caráter espiritual de cada um, formando o caráter físico de cada um, emocional, psicológico, porque a igreja tem esse papel. E aqui nós vemos que as pessoas, elas pararam de falar, mas elas continuaram pregando para os judeus, pregando a Cristo, pregando ao Senhor Jesus. E alguns poucos pregavam aos gregos. Gregos e gentios, né? São todos aqueles que não são judeus. Então não era muito favorável essa ideia de pregar Jesus para quem não fosse judeu. Mas o Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aos confins da terra. Então a palavra de Deus é para todos, a salvação em Cristo é para todos, o conhecimento da igreja é para todos. Então você entendeu aqui o contexto? Estavam passando por um momento de caos. O povo de Deus aqui estavam passando por um momento de tribulação, por um momento de perseguição, por um momento onde tinham visto Estevão ser apedrejado. Eu estou voltando aqui à palavra do Senhor para ver aonde que fala sobre o apedrejamento de Estevão, Atos 7, a partir do versículo 54. Agora pensa, você ouvir que alguém que é cristão foi morto porque não negou a Jesus e porque a perseguição era tão grande que queriam que os cristãos negassem a Jesus. Então ficaram com medo. Assim como nós estamos com medo da pandemia. Assim como nós estamos, por mais que nós temos fé, como foi a questão do Ronaldo aqui, falou da fé, né? Por mais que nós temos uma confiança em Deus, a gente fica receoso. Porque o cristão também adoece. Se tiver na vontade de Deus, nos planos de Deus, pastores vão pegar a Covid. E tem pastores cantores cristãos que morreram devido à Covid. Como aquela Fabiana Amâncio. Fabiana Amâncio não, né? Eu estou errando de novo. Fabiana Anastácio. Faleceu. Mas o interessante que a gente vê aqui, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, muitos se converteram ao Senhor. Então o que eu quero levar você, sociedade canapolina, você, da onde quer que você esteja recebendo essa palavra nesta noite, independente do templo estar fechado, a igreja ainda continua exercendo um papel fundamental na vida das pessoas. Um papel importantíssimo. A igreja, ela é, primeira coisa, vamos já comentando e fazendo esse sermão juntos. A igreja, ela é uma comunidade de adoração. Olha o que aconteceu com eles. Estavam com medo. Vamos pensar nós, estamos receosos dessa pandemia. Todos ao sair de casa têm que usar máscara. Álcool em gel virou uma necessidade real dentro de casa. Tanto é que a nossa mão, dependendo do quanto você sai de casa, fica até ferida por causa do álcool, né? Do álcool em gel. As pessoas aqui em Atos 11 estavam preocupadas, mas continuavam anunciando. Então a preocupação nossa como pastor em abrir o templo de novo, deixar as pessoas reunirem, não, lógico, uma aglomeração gigantesca, respeitando todo o cuidado que a OMS diz, distanciamento de 2 metros, 1,5 metro, máscara, e aí vai, você já sabe sobre isso. É para as pessoas não se perderem, é para as pessoas não se distanciarem do Senhor, é para as pessoas que não têm esse acesso aqui, poder receber uma palavra, poder receber uma oração, poder receber uma palavra do Senhor de encorajamento. Ontem eu fiquei sabendo de um suicídio aqui em Canápolis. Uma pessoa que eu não vou citar nome, lógico que nunca faria isso, mas que tomou remédios em exagero e tirou a sua própria vida. Pessoas que talvez estão sendo impedidas de serem alcançados, e aonde os nossos governantes não conseguem ir, o poder legislativo, executivo, judiciário, mas a palavra do Senhor, o poder de Deus consegue entrar, consegue ir. Mas o interessante é que esses 100 dias isolados, aí já tem o outro lado, aqueles que estão realmente se reconectando com o Senhor.
aqueles que estão, irmãos, realmente empenhados a ter uma vida de consagração, empenhados a ter uma vida de oração com o Senhor, fazendo o seu momento devocional. A gente usa muito essa expressão devocional, talvez vocês não entendam, ou alguns não entendam. É um momento que você vai tirar, você vai se isolar, vai entrar no seu quarto, num cômodo mais silencioso da sua casa, colocar um louvor, ler a palavra do Senhor e estar ali em oração, meditando no que você leu. Tem pessoas que estão assim, e eu louvo a Deus por isso. Tem pessoas que estão mais perto de Deus do que estavam há 3 meses atrás. Mas tem pessoas que estão mais longe de Deus do que estavam, e isso nos preocupa. Mas o que falou o versículo 21? Em meio a essa tribulação, a mão do Senhor estava com eles. E nós cremos que a mão de Deus, a mão de Cristo, a mão do nosso Senhor Jesus está sobre nós, está nos guardando, está nos guiando, está nos encorajando a fazer uma live dessa, a trabalhar. Os pastores estão trabalhando muito mais do que estariam trabalhando no templo, nos cultos normais. Porque alguém liga, alguém pede uma oração, alguém manda um WhatsApp. É igual o professor trabalhando nessa pandemia, dando aula virtual, trabalhando muito mais do que se estivesse numa sala de aula. Então, quando nós entendemos que a igreja tem um papel, e aí você já tem aqui no Facebook 2 opiniões aqui, a do Jaelson e a opinião da Isabela, né? O Jaelson diz que, na opinião dele, os cultos já deveriam ter voltado, e quando eles começaram a abrir as lojas, supermercado, por que eles podem abrir essas lojas e a igreja não, né? É uma das perguntas. Sendo que o culto seria uma vez na semana, domingo, apenas 1 hora de duração. Beleza, ok, opiniões. A Isabela diz aqui, e eu estou lendo porque depois fica gravado e vai para o YouTube, ela fala, deixa eu ver se é muito grandão, né? A Isabela gosta muito de escrever, né? No atual cenário, eu sou a favor sim, com todos os cuidados de prevenção, até porque manter as igrejas fechadas é ok, né? Enquanto várias e várias pessoas, principalmente as de melhores condições financeiras, desde que essa quarentena começou, estão em festinhas clandestinas, cheio de aglomeração e nenhuma medida é tomada. Ninguém... Se fosse para eu falar o que eu realmente penso e vejo, daria uma confusão. Então eu vou parar por aqui. Beleza, Isabela? Né? Mas é isso, opiniões das pessoas, mas dentro da palavra do Senhor, irmãos, e é o que nós queremos extrair nesta noite. A igreja do Senhor, ela é um cenário, como foi usada a palavra da Isabela, que cenário, ela é uma comunidade de adoração. A mão do Senhor estava com aquelas pessoas, e nós cremos que a mão do Senhor está conosco. Mas aí eu fico a preocupação, muitos aqui estão assistindo, hoje a gente está tendo uma participação muito maior do que outros cultos, mas vamos ser sinceros, e não precisa expor a sua sinceridade, mas a sua vida espiritual, ela está melhor? Ela está do mesmo jeito? Ou ela está pior do que há 3 meses atrás, quando você podia ir ao templo? Se você quiser dar a sua opinião aí para todo mundo ler, e eu ler também, beleza. Se não, responda para você. Essa é a preocupação nossa. Essa é a preocupação bíblica. Né? Eu vejo e eu tenho algo em mim voltado à ação social muito grande, é uma preocupação. Eu vejo que na nossa cidade não existe nada, às vezes, a se oferecer a um jovem da sua faixa etária de 16 anos, 17, 18, que talvez não está trabalhando ainda, ou que talvez já terminou os seus estudos, ou abandonou os seus estudos, e não tem nada para fazer, não faz nada, não há nada oferecido. E nesse momento de pandemia, onde tudo está fechado, ou o pouco que era oferecido, né? Esses jovens se veem mergulhados numa onda virtual da internet, buscando prazeres virtuais para aliviar a alma, para aliviar a mente, e isso não vai dar certo. E Satanás trabalha sobre isso. Onde nós vemos muitos casos de pessoas depressivas, muitos casos de pessoas com sintomas suicidas, tristes, angustiados, porque
não se há nada do que fazer, poucos querem ajudar, poucos têm a linguagem do jovem, a facilidade de interagir com um jovem. Mas esperamos, irmãos, que diante de todo esse momento, a igreja do Senhor, ela nunca mais será a mesma. Ela nunca mais será a mesma. Mas nós cremos, como está em Atos capítulo 11, versículo 21, a mão do Senhor, ela está sobre nós, e as pessoas vão crer, e as pessoas vão se converter ao Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja, levar uma vida transformadora no coração de cada um. Uma vida de transformação, uma vida que não é a mesma vida, uma vida de mudanças, uma vida de sair de uma rotina, comodismo, uma vida de levar as pessoas a saírem das drogas, a saírem dos vícios. Esse é o papel da igreja também, não só o papel de órgãos regulamentadores, mas o papel da igreja é levar a libertação às pessoas, levar o evangelho que é Cristo Jesus. Versículo 22, a notícia então a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé para Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que Barnabé viu ali? A notícia se espalhou. É a mesma coisa, irmãos, o que eu desejo, se não liberar culto, amém. Eu não estou preocupado com a arrecadação da igreja, Deus tem suprido, Deus tem feito maravilhas, principalmente na igreja que nós pastoreamos. A minha preocupação não é essa, se o templo está fechado há 3 meses, a minha preocupação são pessoas, rebanho, ovelhas do Senhor. Mas já imaginou que lindo? A mão do Senhor estando sobre nós, a mão do Senhor nos tocando, não só aos líderes, não, ao rebanho todo. Porque às vezes as pessoas esperam muito dos líderes, esperam muito dos pastores, ou de alguém que é líder aí na sua igreja, e não faz nada, fica de braço cruzado esperando. Mas a história aqui diz que eles agiram, as pessoas iam se convertendo diante daquele caos, e a história se espalhou. Seria uma maravilha se a história de Cristo Jesus se espalhasse por Canápolis, através da sua vida, através do seu testemunho. Ai, mas o pastor não está pregando lá no templo. Ai, o pastor não está vindo na minha casa orar comigo. Ai, o pastor não está mandando um áudio para mim. Parem de esperar do pastor. Leia a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade não é o pastor, a verdade é Cristo, e ela vos libertará. Essa é a verdade. Já imaginou que lindo? Barnabé então chega aos ouvidos dele. Olha, em Antioquia está acontecendo um reboliço. Barnabé vai lá para ver. O bom seria se nós realmente entendêssemos o papel da igreja e deixássemos esse papel na nossa cidade, na nossa comunidade, na sua comunidade, mais aflorado, mais vivo, mais avivado. Cada um fazendo a sua parte, e a palavra do Senhor diz que então ele chegou, ele viu a graça de Deus, e que as pessoas vejam em nós a graça de Deus, vejam em nós uma comunidade de adoração, vejam em nós uma comunidade criada para a comunhão em Cristo. Sabe o que eu fico mais triste? E às vezes eu falo demais, mas pela indignação que me causa, que como as igrejas brigam, como as igrejas não conseguem viver em paz, como as igrejas, mesmo em meio ao caos, continuam ainda com esse poder de divisão, com esse poder de contendas, sendo que nós, o papel da igreja, a importância da igreja é ser uma comunidade cristã de comunhão em Cristo Jesus. Viram a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Já não sei, eu vou usar a expressão aí porque literalmente já estou careca de perder as contas,
de quantos sermãos, quantas lives nós fizemos durante esses 100 dias. Quantos sermãos eu já preguei em Canápolis nesses 6 anos que vai fazer agora em julho que eu estou morando aqui. O que mais interessou aqui, o que mais nos chama a atenção, Barnabé se alegrou. E Barnabé estava ali exortando, incentivando que as pessoas ficassem firmes de coração. Aqueles que têm se perdido, voltem para Cristo. Aqueles que estão desanimados, retornem ao Senhor. É triste pensar que muitas pessoas, principalmente os fracos na fé, encontram no templo um momento para se alimentar do Senhor, sendo que o momento de se alimentar do Senhor é todo dia, é na nossa casa, é com a nossa esposa, é com nossos filhos, é com o seu marido. Nós não somos igual passarinho, que quando está no ninho, um passarinho filhotinho, e a mãe chega, o instinto dele é abrir a boca para receber um alimento. Às vezes as pessoas acham, né, que abrindo a boca para o pastor colocar a palavra de Deus ali, resolveu, pronto, acabou aquela 1h30. Existe continuidade, irmãos. Pessoal do Instagram, nós vamos cair a conexão porque está encerrando, mas eu vou voltar a publicar de novo, a abrir a live de novo, tá bom? Então não sai não, volta aí de novo, tá certo? Irmãos, a igreja do Senhor tem esse papel. Um papel de ser uma comunidade de adoração. Um papel de ser uma comunidade criada para viver em comunhão com Cristo. Em comunhão também com os irmãos. A igreja do Senhor também, o papel dela. Estou só publicando aqui, irmãos, que a Pâmela está com o Joaquim. O papel dela é estar em comunidade de serviço. E quando a gente pensa em serviço, irmãos, a gente pensa em trabalhar para o Senhor. E é aí onde nós erramos e achamos que trabalhar para o Senhor é apenas função da liderança, função de um diácono, função de um obreiro, função de um pastor. Não, trabalhar para o Senhor, serviço, é função de todos nós. Deus dá dons aos crentes para servir a Ele. Versículo 24 de Atos 11. Então, porque era homem bom, cheio do Espírito, está falando de Barnabé, santo, Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E o encontrado levou-o para Antioquia. Saulo precisava ver o que estava acontecendo. Saulo é Paulo, né? Paulo tinha esses 2 nomes pela cidadania judaica dele e cidadania romana. Então levou Saulo. Vamos lá, Saulo, vamos em Antioquia ver o que está acontecendo. E por 1 ano se reuniram na igreja e ensinaram uma numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Onde foi a primeira vez que você foi chamado de cristão? Onde? O papel da igreja, a importância da igreja, a importância de um templo, a importância da sua vida, que é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós. Para adorar o Senhor, um lugar onde você adora, um lugar que você está em koinonia, que você está em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos, um lugar de colocar os seus dons em uso, trabalhar ao Senhor. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 27, Efésios capítulo 4, versículo 12, desculpa. Olha, o Senhor concedeu, versículo 11 primeiro, né? Uns para apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Para que tem tudo isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço.
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então o Senhor tem nos chamado para servir. Como a nossa igreja tem sido, vou mudar a pergunta, qual tem sido o diferencial da nossa igreja na comunidade canapolina? Qual tem sido o diferencial da sua vida dentro de casa? Qual tem sido o diferencial da sua vida onde você trabalha? Porque você é a igreja, você tem um papel importante. Você tem um papel a ser cumprido, e um dos papéis aqui de importância é o serviço. É trabalhar para o Senhor. O desenvolvimento do crente deve-se em grande parte à aplicação do serviço cristão. O crente tem que dar fruto. A igreja do Senhor tem que frutificar. Pastor, mas está tudo parado. Quando voltar eu frutifico. Meu irmão, faz isso não. A importância do papel da igreja nesse caos, nessa pandemia, é agora, na pandemia. Não vai esperar fulano liberar para a gente fazer culto, não. Faça você o seu culto individual com Deus, com a sua família. Faça você a diferença por onde você passa. Mas aí, pastor, então entendemos a importância da igreja, entendemos aqui a perseguição que a igreja em Atos passou. Atos capítulo 11, para quem está chegando agora. Pastor, qual que é então a função da igreja? A igreja evangeliza. A igreja acolhe aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que estão desestruturadas, aquelas pessoas que estão necessitando de um pastoreio, estão necessitando ser acolhidas, onde o mundo já não a quer mais. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. E como Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama o pecador. A função da igreja é esse acolhimento, a função dela é acolher. A função dela é receber novos convertidos, é acolher pessoas idosas que já estão num momento delicado da sua vida, pensando que já não tem mais tanto tempo assim nesse mundo. É ensinar a palavra, é corrigir as ovelhas quando precisa, porque se tem uma coisa que as pessoas não gostam é de serem corrigidas, mas o Senhor nos exorta, o Senhor nos pede que nós somos e precisamos ser corrigidos como um pai que ama seu filho, para que as coisas estejam se alinhando. Aí vem, e eu quero encerrar 8h47, dentro da função da igreja, a igreja que pede a bênção para um casal que vai casar, que ora por uma família que está enlutada, que perdeu seu filho, que está perdendo seu filho pelas drogas, pelo vício. Esse é o papel da igreja. E às vezes estamos sendo tolhidos de fazer isso presencialmente, mas Deus nos deu uma mente renovada. Aleluia! Deus nos deu uma mente aberta, porque a igreja não está confinada em 4 paredes. A igreja está dentro de cada lar que tem Jesus como seu Salvador. Como João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí a gente vem, irmãos, para encerrar as necessidades da igreja. Quais as necessidades do cristão? Quais as suas necessidades? Lembra que eu fiz uma pergunta e eu falei que não era para ninguém se manifestar? Hoje, dia 21, como está a sua vida como igreja, como uma pessoa que crê no Senhor Jesus? Ela está melhor do que há 100 dias atrás? Ela está do mesmo jeito do que há 100 dias atrás? Ou ela está pior do que há 100 dias atrás? Precisamos fazer esse balanço. Já que estamos fechados aí, é igual a empresa que no final do ano faz um fechamento para a balança, para fazer um balanço, para conferir pecinha por pecinha, quantidade de cada item. Nós precisamos fazer isso e nós estamos passando por um processo de fechamento. Estamos isolados, estamos fechados para balanço. Mas não é fechado e ficar esperando, eu vou esperar, enquanto isso eu vou me desviar. Enquanto isso a minha fé está só desanimando, a minha fé está morrendo.
Aí o dia que voltar o culto, se o pastor quiser, ele vem atrás de mim. O dia que voltar o culto, se a igreja quiser, ela me liga. E aí eu vou pensar se eu volto ou não. Irmãos, nós temos necessidades. As necessidades do ser humano se apresentam em 4 áreas. A necessidade da igreja está em 4 áreas. A necessidade física. Então, o que é importante a igreja? Por que a igreja é importante dentro das cidades? Se não fosse importante, não estava na Constituição, que nós temos todo o direito livre de adorar o Senhor. Área física. Necessidades na área emocional. Necessidades da área social. E necessidades da área espiritual. Primeiro, na área física, a pessoa precisa de alimento, a pessoa precisa de abrigo, a pessoa precisa de saúde. E tudo isso, tudo aquilo que nós estamos falando é necessário para a sobrevivência. Às vezes, quantas pessoas já chegou aqui na nossa igreja, talvez não para um culto, mas um momento que eu talvez estou limpando ali, e pedem uma ajuda financeira. Ou diz que está morrendo de fome e não tem nada o que comer. Eu lembro uma vez que nós fizemos, já tem tempo, nós fizemos um sopão, né, e levamos para algumas pessoas que estavam sendo abrigadas ali na rodoviária, dormindo ali à noite. Por isso que a igreja é importante. Não tem como tirar o papel da igreja de dentro de uma cidade. Não tem como. Nós somos chamados para ser igreja no mundo. E aí já entra aquela outra diferença que tem igrejas tão fechadas, tão exclusivistas, que não se misturam, né? E eu falo misturar no sentido de não agir como o mundo age, mas de estar no meio ali. O Senhor Jesus falou, Pai, eu não peço, em João 17, orando pelos discípulos, orando por aqueles que viriam, que somos nós, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas deixa lá, eles precisam ser luz no mundo. Né? Eu estou aqui na minha frente, um punhado de luz aqui, dá até para ver um reflexo do óculos. Como é bom essas lâmpadas aqui brilharem onde todo mundo é luz. Como é bom ser crente onde todo mundo é crente. Eu quero ver ser crente. E nesse momento de isolamento, a gente está tendo que pôr isso em prática. Ser crente onde o pastor não está vendo nada. Ser crente onde a sua mãe não vê nada que você está fazendo. Ser crente em meio a um lugar onde não tem ninguém te vistoriando. Ser crente em meio às trevas. Então, voltando à necessidade do cristão, a necessidade física, e a igreja ajuda desse jeito, a necessidade emocional. Quantas pessoas chegam da igreja, chegam nos cultos totalmente abaladas emocionalmente, com um comportamento psicológico totalmente deturpado, mudado, sofrendo, precisando de compreensão, de uma oração, de um abraço, mas lógico, nessa pandemia a gente não pode abraçar, precisando de um estímulo, de um reconhecimento. Isso é papel da igreja. Só que isso, mais uma vez eu quero deixar claro, isso não é papel só do pastor, só da liderança. É papel de cada pessoa da comunidade cristã, de cada pessoa evangélica, cristão, sei lá. Papel da igreja do Senhor de todos. Outra coisa, então, além da área física, da área emocional, tem a área social. A pessoa precisa ser de companhia, precisa estar junto de pessoas. Você já pensou naquelas pessoas, nesse momento de isolamento, que gostam tanto de viver junto, tendo que viver, ficar sozinho em casa, o tanto que essa pessoa está sofrendo? Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa muito expansiva. Né? Às vezes, quando eu estou lidando com uma pessoa retraída, uma pessoa calada, eu sofro muito porque eu sou expansivo, eu gosto de falar, né? E isso é bom e às vezes é um defeito também, né? Tem que tomar cuidado. Mas já pensou uma pessoa que gosta de falar agora tendo que se ver em casa, sozinho, sem companhia, calado, sem ninguém? E o papel da igreja está nessa área social, de companhia, de estar junto de pessoas, de fazer parte, de se sentir parte do grupo. E a última coisa, na área espiritual, o mais importante. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, o idoso precisa de Deus. Precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a igreja, meus amados, a igreja ela tem
uma importância fenomenal, uma importância arrebatadora dentro da comunidade que ela está inserida. Queira as pessoas gostam ou não, existe esse papel fundamental. Um papel físico, um papel emocional, um papel social, um papel espiritual, tudo isso. Né? E nós oramos, continuamos orando ao Senhor. Eu agradeço a vocês que participaram, a vocês que estiveram aí. Nós vamos fazer uma oração final, mas eu agradeço aqui Roberta, também que compartilhou aqui, falando algumas coisas, Isabela, Jaelson, o Ronaldo, a irmã Janaína, esposo e família ali da Igreja de Deus em Itumbiara. Eu agradeço a cada um de vocês. Se quiser ler também, leia Atos 2, versículo 42 ao 41 ao 47. Principalmente o versículo 46 diz que perseveravam unânimes todos os dias no templo. Entendeu? No templo. Lá no templo. Né? O nosso templo está para esse lado aqui. Lá no templo. Então, mais uma vez, eu deixo a minha opinião como pastor, como líder evangélico aqui na nossa cidade. Muitos já nos conhecem, graças a Deus por isso. De que fosse talvez voltado sim os cultos. Mas é lógico, né? Nós sabemos que todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus. E eu sempre faço essa oração. Eu até compartilhei com os pastores do conselho, que a nossa cidade agora tem um conselho pastoral, de que Deus permita essa volta, se for para honrar e glorificar o nome dele. Se for para haver escândalos, que continue fechado então. Né? Que continuemos a transmitir a palavra pelas lives. Mas quando você lê Atos 2 e 46, diz que perseveravam juntos, unânimes, todos os dias, lá no templo. Né? Eu estive pregando domingo passado, não lembro se foi domingo passado em Itumbiara, acho que sim. Né? E é outra coisa pregar olhando para as pessoas, vendo os olhos das pessoas, do que pregar aqui para uma tela do celular. Por isso que eu gosto que vocês às vezes participam, porque aproxima mais, quebra esse distanciamento virtual. Estive também ajudando meu sogro em Córrego do Ouro, um abraço para todo mundo ali, né? Lá tá podendo fazer culto, então é de outro jeito. Desculpa, não é Covid, é porque eu tô falando muito. A contaminação ela vai existir. Você está vendo aí, principalmente Canápolis, está aumentando, vai existir, é um vírus. Mas se a gente pudesse, né, voltar obedecendo essas normas, né, de distanciamento, 1 hora apenas, nosso templo ali tem 3 portas para abrir, para correr ventilação, né? Seria legal, seria bacana de estar em comunhão com os irmãos de novo. Mas perseveravam então no templo, partiam o pão de casa em casa, vontade de fazer isso, né? De casa em casa, visitar, aglomerar, mas não pode, né? Mas nós estamos com saudade disso. E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu agradeço a você que esteve conosco, compartilhando esse momento da palavra. Lembrando que após encerrada a live, ela vai fica salva aí no Face. E depois também eu salvo ela no YouTube. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Esse canal já existe há muito tempo. Acho que eu tinha só 3 seguidores lá, nunca postei quase nada. Mas todos os cultos, todas as temáticas que nós temos trabalhado, está lá. Então você vai no YouTube, coloca Jonatas com TH, aí você vai ver lá os cultos que nós já temos salvos. E depois também nesses comentários que estão aqui embaixo eu vou colocar o link do culto de hoje, depois que ele for salvo no YouTube. Um abraço, pastor Aquiles, ele digitou algo aqui, vamos ler para aqueles irmãos que depois vão receber o culto amanhã, essa semana. Assim como as pessoas vão nos mercados para buscar o seu alimento e nas farmácias buscar o seu remédio,
a igreja deveria estar aberta para as pessoas terem uma referência de buscar tudo para seu fortalecimento ou para fortalecer a sua alma. Nós sabemos que a palavra de Deus é alimento. E nós sabemos que a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. Então, pastor Aquiles, obrigado por esse compartilhamento da sua opinião. Então, poderia mesmo, para que as pessoas pudessem buscar alimento espiritual e um remédio espiritual para as suas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por esse culto. Agora são 9 horas, Pai. Queremos agradecer por várias pessoas terem ficado aí na live hoje, tanto no Instagram como aqui no Facebook, participaram conosco. Aqueles que ainda vão receber essa palavra ao longo da semana, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, cuidar da nossa saúde. Obrigado pelo cuidado já durante esses 100 dias, onde o Senhor tem nos livrado desse mal, e oramos por aquelas famílias que estão passando pela Covid-19, que estão com entes queridos aí em sofrimento, com falta de ar, ou mesmo que talvez já perderam eles pela morte. Que o Senhor console, que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre cada um. Obrigado pela palavra explanada aos nossos corações, e que possamos a cada dia mais buscar ao Senhor, mesmo talvez não podendo estar em comunhão, numa comunhão horizontal com os irmãos, mas que a nossa comunhão vertical com o Senhor esteja sempre melhorando a cada dia mais. Nos dê uma semana abençoada, que o Senhor abençoe, Pai. Hoje já começamos essa semana, hoje já vivendo os últimos dias aí do mês de junho, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer e nos guiar. Eu agradeço por tudo, abençoe cada ouvinte, cada participante nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que eu fiquei devendo um louvor para o Elsomar, né, o escudo. Eu peço que ele me perdoe grandemente aí, né? E lembrando, irmãos, quinta-feira nós temos o nosso culto às 19 horas e vamos estar falando, dando continuidade sobre depressão, respostas bíblicas à depressão, tá? E eu peço que você participe. Quem vai trazer a continuidade desse estudo vai ser a pastora Pamela. Uma vivência, ela passou por depressão, não é novidade para muitos aí, e ela vai estar compartilhando esse encerramento desse tema nesta quinta-feira. Tá? Que Deus abençoe. Irmão Elsomar, fica um pouquinho aí com Voz da Verdade, o escudo, né, para dizer que eu não cantei. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa. Precisando, manda mensagem no nosso zap, no meu zap, no zap da Pamela, para a gente conversar e para a gente poder ajudar na medida do possível. Um abraço. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Eu tô com algumas ideias, né? Quem sabe aí nasça aí um programa, tipo um programa de rádio, né? Mas aqui, eu e você,
né, um dia de noite aí quando tiver de boa, né, que você pede seu louvor, você compartilha a palavra com a gente, né, e o louvor toca, igual eu fazia na Rádio Triângulo, né, e tem essa interação aí, tá bom? Deus abençoe, só mais um pouquinho de Voz da Verdade e eu já encerro, tá? Um abraço! Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Uma boa noite, fica com Deus, 9 horas e 5 minutos.